número 18, versos 1 ao verso 4, e enquanto vocês estão a procurar, eu quero convidar as mamães que estão com seus filhinhos aí, a conduzir suas criancinhas para aquela lá, à sua direita logo ali, porque lá haverá uma professora que estará ministrando uma palavra direcionada, específica e claramente para as crianças, tá bom? Então, quero pedir para que as mamães, por gentileza, nos ajude quanto a isso. E, bom, tem uma coragem. Irmãos, e deixar um adendo aqui. Irmãos, pode confiar, viu? Pode deixar a criancinha lá, porque é competente a irmã que está lá. Ela vai cuidar direitinho dessa criancinha. Não precisa ficar lá beirando lá, viu? Preocupada, viu, irmã Vanessa? Estou te vendo daqui. E... Bom... a gente super compreende, irmãos, porque, bom, ainda não sou pai, né, mas obviamente a gente tem bom senso, né, porque os pais, eles têm a preocupação de ver os seus filhos sendo bem cuidados. E a nossa preocupação desta igreja, irmãos, é tratar com o devido respeito e cuidado que os filhos dos irmãos merecem. Nós estamos pedindo aos irmãos para que as crianças vá para lá, por qual motivo? Porque nós queremos tratar com as crianças de uma forma bem responsável aqui nesta igreja. E pregar uma mensagem que as crianças possam compreender e crescer aprendendo de uma forma clara, simples e objetiva para as crianças, uma vez que nós vivemos em um momento e em um país onde o ensino bíblico é bem afetado aqui neste lugar. Então nós precisamos ser bastante bem claro e responsável com o ensino bíblico, tanto quanto para a igreja, quando envolve os irmãos que são adultos e as crianças que também são a igreja de Cristo Jesus e que amanhã serão os obreiros do Senhor neste lugar, tocando a obra do Senhor enquanto Ele não vem buscar a sua igreja. Amém? O livro do profeta Jeremias está projetado ali. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Somente até aí. Muito obrigado, irmão Alan. Pai, uma vez mais nós oramos ao Senhor em nome do teu Filho amado Jesus. Pedimos da tua graça, a iluminação do teu Espírito, a revelação do teu Espírito, para que o Senhor possa ministrar através da minha vida, mas também a minha vida, uma palavra proveniente e original do teu coração, a esta igreja que não é minha, mas é do Senhor. Se nós te oramos, em nome de Jesus, te agradecemos. Irmãos, eu estava refletindo neste texto do livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, aonde nós já ouvimos com certeza ao longo da nossa caminhada com Deus, inúmeras ministrações a respeito deste texto, ou neste texto, né? E todas elas foram eficazes, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes, porém, ela cumpre conforme o propósito que Deus, Ele a designa para cumprir. Mas esta noite, eu sei que Deus, Ele tem reservado algo ao meu coração e ao teu coração. E lendo este texto, existe aqui algumas preciosidades espirituais que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu recebi do Senhor, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, né? E quando o profeta Jeremias, ele está, né? O texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio ao profeta e a partir daí existe
algumas falas de Deus direta e específica a Jeremias, mas esta palavra não está apenas se dirigindo ao profeta, porque obviamente era ações que Deus estava requerendo do seu povo, uma vez que naquela época havia uma crise em diversas áreas em que envolvia o povo, áreas ditas como moral, espiritual e social. E é diante desta realidade em que esta crise afeta o povo, é que o Senhor, ele dirige a sua palavra ao profeta Jeremias. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa é, em meio às crises em que afeta ou há no mundo, em meio às crises que está envolvendo o país, os países em geral, a palavra de Deus, ela é a ferramenta e a estratégia do Senhor para colocar que esta crise ela possa ser erradicada e as coisas voltem dentro da forma de Deus para o seu povo. Para a crise, ou para toda crise, Deus tem uma palavra para direcionar a isto. Amém, irmã Ingrid? Para toda crise, seja ela em qualquer aspecto que envolva a vida ou a humanidade, existe uma palavra de Deus que vai fazer com que as coisas voltem para o seu lugar, para arrumar a casa, para trazer luz àquilo que está bagunçado e desordenado, para trazer clareza àquilo que está embaralhado, confuso. Uma coisa que traz luz e ordem é a palavra de Deus. Você lembra do princípio lá do Gênesis, quando a terra não tinha forma, era vazia, e havia totalmente, e estava em um estado totalmente informe ou sem forma. E o que é que traz forma aquilo que é informe? A palavra de Deus. Eu quero trazer e chamar a tua atenção nesta noite para a palavra de Deus. E quando você, ou para que quando você, em um estado, em um momento da tua vida, estiver atravessando um momento crítico ou de crise, você não vá recorrer a pessoas ou recorrer a alguém que você não conheça, mas você pode recorrer de forma imediata à palavra de Deus. As coisas tendem a nos decepcionar, pastor Nogueira, e o senhor é experiente na vida quando nós recorremos a pessoas que não vão mudar a nossa história, pessoas que não vão nos ajudar a dar passos em caminho a uma ordem em qualquer crise em que envolva a nossa vida. Obviamente, irmãos, existem pessoas que estudaram e que isso reflete a graça, a multiforme e também o agir de Deus, porque o Senhor, Ele quando formou o homem e a mulher, Ele colocou em nós, no ato da formação, as faculdades intelectuais. Então o homem estuda, a mulher estuda, se prepara. Existem pessoas para todas as áreas da vida que tratam do corpo físico, que tratam do emocional, que tratam do psicológico, mas o que resolve na origem do problema, o que arranca as raízes da maldade, o que arranca as raízes da amargura, o que arranca as doenças a partir da sua origem, aonde ela começa, somente existe um, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. A palavra de Deus, ela vai aonde, irmãos, os profissionais não têm acesso. Mas a palavra de Deus, ela consegue acessar essas zonas, essas áreas, e consegue reformular tudo isso, curar, tratar, transformar e te colocar novamente aonde Deus quer que você esteja. Amém, irmãos? Tudo começa a partir da palavra de Deus, irmão Ney. Tudo começa a partir
da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é direcionada ao profeta Jeremias, dizendo, o texto que está ali, diz assim, levanta-te. Mas na versão que eu estava me utilizando, diz assim, dispõe-te. Obviamente, são sinônimos, mas quando eu fui procurar o significado da palavra dispõe-te, estava dizendo assim, levanta-te, ou para que você entre em cena, levantar para entrar em cena. E para qual motivo, qual o propósito de Deus dizer para o profeta Jeremias levantar e entrar em cena? Levantar para entrar em cena, uma vez que havia crises, haviam problemas, havia uma série de situações que envolviam a realidade daquele povo. Mas a primeira coisa que Deus diz para o profeta Jeremias é, em meio às crises que existem próximas a você, ou até dentro de você, ou até a nível nacional ou global, o Senhor chama o profeta a levantar-se para entrar em cena, a sair, ou melhor dizendo, a mexer no posicionamento do profeta, a mexer na posição em que ele está, a levantá-lo para dar a ele destino, fazê-lo colocar de pé, para colocá-lo em uma direção. O profeta, ele é chamado a ficar de pé em um cenário de crise, ou seja, a primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos é que quando a crise nos aperta, irmãos, a primeira coisa é levantarmos para agirmos. Não é levantarmos para corrermos, e nem tampouco para fugirmos, mas é levantar para agir, levantar para entrar em cena. E para onde é que o Senhor, ele quer que o profeta se levante? É ficar disposto para qual razão? Antes de Deus mandar, por gentileza, antes de Deus pedir ao profeta para que ele se disponha ou se levante e ir para, esperar o Felipe, muito obrigado, e ir para algum lugar, o Senhor pede para ele levantar, o Senhor pede para ele levantar para entrar em cena. Irmãos, estão comigo? Amém? Amém? Maravilha. Irmãos, eu quero que os irmãos compreendam uma coisa. Existe uma diferença entre você estar de pé e você estar de pé para entrar em cena. Ficou claro para os irmãos? Existe uma diferença entre você estar de pé e estar de pé para se posicionar para alguma coisa. Ficar de pé parado é ficar de pé, às vezes desatento ou sem propósito. Mas ficar de pé para entrar em cena exige de mim um posicionamento, exige de mim uma consciência. E para onde é que o profeta ele vai ser direcionado? Ele vai ser direcionado a um lugar, a casa do oleiro. Mas a direção, ela vem depois da posição. A direção, repita comigo, a direção, ficou fraco, pode ser mais forte. A direção, ela vem depois da posição. Existem 3 coisas que eu aprendi nesse texto aqui. A primeira, repita comigo, posição, direção e revelação. Todas essas coisas que eu mencionei, essas palavras que eu mencionei aqui com os irmãos, elas vêm depois da outra. A direção vem depois da posição e a revelação vem depois da direção. E o que tem de relevante nisso? Disposição. Levantar para entrar em cena envolve disposição, posicionamento e também envolve renúncia. Como assim renúncia? Em ir para onde nós não queremos ir. Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma pessoa qualquer.
Eu estou falando de um profeta. E profeta ou qualquer filho de Deus, ele não se move pelas suas vontades. Uma vez que, por qual razão que nós não nos movemos pelas nossas próprias vontades? Porque nós já não vivemos para nós mesmos. Quando é que isso aconteceu, pastor? No dia em que o Espírito de Deus iluminou a minha mente, convenceu o meu coração de que eu era um pecador, que estava indo para o inferno, mas o Senhor me alcançou o pastor Levi, a missionária Nair, mudou a minha mente e me deu o direito, conforme João 1, de ser feito ou chamado filho de Deus, porque eu fui comprado através do sangue de quem? De Jesus. E uma vez comprado através do sangue de Jesus, nós somos de Deus. Amém, irmãos? E é por isso que eu não ando mais segundo a minha vontade, mas agora eu ando segundo o Espírito de Deus, balizado pela palavra de Deus. Então, disposição envolve ir também aonde eu não quero. Por quê? Porque às vezes, irmão Sidney, eu preciso fazer algo que eu não quero porque Deus quer que eu faça. Eu preciso ir aonde eu não quero porque Deus quer que eu vá. Eu preciso estar onde eu não quero porque Deus quer que eu esteja naquele lugar. E onde é que isso está na Bíblia? Você lembra de um profeta chamado Jonas? Quem lembra dele? Jonas recebeu uma palavra de Deus para ir profetizar aonde? Pregar aonde? Nínive. Ele conhecia o povo de Nínive, sabia da cultura que havia em Nínive, que era um povo perigoso, era um povo que fazia o que era errado. E o profeta diz o quê? Não vou pregar. Mas Deus manda ele ir fazer o quê? Pregar lá. Mas ele não quer ir pregar lá. Por qual motivo? Porque ele tem pensamento. É um ser pensante. E todo ser pensante, pastor Nogueira, às vezes ele tem uma resposta para Deus, dizendo: Deus, eu não quero, eu não vou. Por que eu não quero ir? Porque eu não quero ir. Eu não vou bater o pé e não adianta, porque eu não vou. Alguém já foi assim, irmãos? Em algum momento da nossa trajetória com Deus, já fomos assim. Até o dia em que o Espírito de Deus, Diácono Pedro, nos convence e me faz entender e ser entendido de que eu não nasci para mim, de que eu preciso morrer para mim mesmo, de que a cruz que Jesus diz que eu preciso, após ele tomar a minha cruz e segui-lo, é a cruz que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, que eu estou nela crucificado, e eu já não vivo mais para mim mesmo, porque eu não consigo mais viver para mim mesmo, porque os meus braços e os meus pés estão cravados na cruz, e é por esta razão que os meus olhos agora estão direcionados a Jesus. Às vezes me falta esses pregos na cruz, porque eu só faço o que eu quero, e eu só vou aonde eu quero, e não adianta insistir que eu não vou. Sabe por quê, irmã Vanessa? Porque me falta essa consciência de que eu já não vivo mais para mim mesmo. Ricardo, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu já não vivo mais, porque o homem que outrora governava os meus sentidos, ele foi alcançado por Jesus Cristo. Às vezes, até no caminho da fuga em que eu queria fugir, o amor do Senhor me alcançou e me salvou e mudou o meu destino. Você lembra de um homem chamado Saulo, que estava no capítulo 9 de Romanos, de Atos dos Apóstolos, em uma rua chamada Damasco, indo para matar, para prender, aniquilar e erradicar o povo de Deus? Você lembra desse homem, irmãos? Que homem é esse? Um homem que, achando que em nome de Deus, estava perseguindo o povo de Deus para matar o povo de Deus, eliminou e prendeu o povo de Deus, fazendo na mente dele, achando que essa era o plano e a vontade de Deus. Quando ele estava indo totalmente no caminho oposto à vontade dos céus. Mas mesmo ele indo no caminho contrário à vontade de Deus, o amor de Deus alcançou ele. Porque, irmãos, não diferente de mim e de você,
que estávamos indo totalmente contrário à vontade do Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos alcançou nessa trajetória. E nos lançou, e nos humilhou, e glorificou o nome dEle em tudo isso. Trazendo a nossa luz, o nosso estado, a perdição que havia em nós, nos fazendo ter o conhecimento da necessidade de um Salvador. Saulo, ele fica cego por 3 dias e ele está orando após o aparecimento de Cristo, a revelação de Cristo para ele. Ele agora está em oração e em jejum até o dia em que Deus falou para um homem chamado Ananias. Ananias, vai à rua chamada direita, porque o meu servo está orando. Ananias sabia quem era Saulo, irmãos. Sabia ou não sabia, irmão dele? Sabia. O homem famoso porque perseguia, matava, prendia e erradicava o povo de Deus. O que Ananias falou? Falou, não vou, manda outro. Envia-me outro, né, no meu lugar. Se Cristo comigo vai, mande outro. Só que o Senhor fala com Ananias e diz, Ananias, é meu servo. E Ananias, irmãos, não está ali para fazer o que ele quer. Está para fazer o que o Senhor o chamou para fazer. Às vezes, irmãos, vai requerer ir a lugares onde você pode ser até preso, pode ser até morto. Mas se essa é a direção de Deus, se esse é o caminho que o Senhor traçou, se é o plano que Deus elaborou, fique tranquilo, que o Senhor glorificará o nome dele de alguma forma. Ananias, ele não fica rendido ao medo, ele se levanta e vai. E lá acontece o quê? Ora e o homem enxerga, e Paulo, ele é quem foi, né? Esse instrumento potente na poderosa mão de Deus. Sabe por quê? Porque alguém não fez o que queria fazer, mas fez aquilo que Deus o comissionou para fazer. Deus não nos chamou, irmãos, para fazermos apenas o que queremos fazer. A vontade de Deus também implica e envolve fazermos o que não queremos fazer. Também implica em desenvolvermos o que nós não queremos desenvolver. E levantar e entrar em cena requer de nós a renúncia de fazermos o que nós não queremos fazer. E quem faz o que não quer fazer, porque ele se submete à vontade de Deus, certamente experimentará a glória do Senhor Jesus naquele lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Depois de disposição, do disponte, a direção aparece. Eu quero que os irmãos compreendam uma coisa, que direção, irmãos, está precisamente conectada à disposição. Direção é a recompensa daqueles que estão disponíveis. Por que às vezes tem gente, eu já ouvi esse tipo de pergunta várias vezes, tem gente que senta na cadeira, entra ano e sai ano, mas ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer. Trabalha e volta para casa, congrega e volta para casa, mas ele se sente sem destino, sem propósito, vazio no coração, porque ele está perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Mas congrega, senta no banco da igreja, glorifica a Deus e chora. E por que a direção e o destino, o propósito não vem? Porque ele ainda não está disponível a Deus. Porque quando Deus pede para ele fazer o que ele não quer fazer, ele não vai. Ele diz, Senhor, eu estou disponível para ir onde eu quero ir, mas quando é para onde eu não quero ir, é com outra pessoa que o Senhor tem que contar, não é mais comigo. E a direção de Deus, irmãos, é uma porta que ela é acessada depois que você se dispõe. É um passo atrás da porta da disposição. Está disponível a Deus? Fica tranquilo que o GPS de Deus vai descer na tua vida. Fica tranquilo que o mapa dos céus vai ficar claro diante de você.
Os caminhos se tornarão claros para onde você deverá ir. Mas isso só vai acontecer no dia em que Deus verdadeiramente saber que você está disponível para Ele, que Ele pode contar com você, que você é de fato um instrumento de Deus em Cambridge, que nessa igreja você não é mais um, porque até as cadeiras sabem do propósito dela e às vezes você não sabe o que tem que fazer. Eu só consigo acessar a direção para onde eu tenho que ir depois que eu arranco as minhas raízes desta terra natural e eu finco as minhas raízes no Senhor Jesus. E eu estou na árvore que é o Senhor, que é a videira, e qual Ele diz: vocês são os ramos, que está nele, que está plantada nele, arraigada e enraizadas no Senhor. O coração do homem não consegue acessar o coração de Deus se ele não tiver com as raízes fora desta terra, mas plantada no coração do Senhor Jesus. A dificuldade de você saber o que você tem que fazer está na dificuldade de você se render àquilo que Deus quer que você seja, de você se render àquilo que Deus quer que você faça, de você ousar dizer: Senhor, eu estou aqui. Você lembra do profeta Isaías? No capítulo de número 6, quando ele, depois de ver o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, depois de ele ver a sua miséria, enquanto ele dizia: ai de mim que estou perecendo, o texto diz: eis-me aqui, eu estou disponível. Depois o Senhor me envie, porque o envio, a direção, ela vem depois da rendição, ela vem depois da disposição, do posicionamento. Depois que eu me lanço aos pés do Senhor, é que a direção de Deus, ela vai aparecer a todos nós, e nós iremos para onde o Senhor Jesus nos mandar. Amém, irmãos? Amém ou não? Nós estamos indo para o final do ano, irmãos. Nós estamos caminhando para o fim do ano. Nós já estamos em agosto. Daqui a pouco é setembro, outubro e depois dezembro. E 2027, permitido Cristo, nós estamos aqui. E eu quero saber uma coisa: quando é que você estará rendido aos pés do Senhor Jesus? Quando é que as tuas raízes estarão plantadas no Senhor? Quando é que o teu coração não estará mais nesta geografia aqui, mas estarão escondidas nele, e os teus olhos estarão cravados nele? Eu quero saber quando é que você vai ter coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui, de verdade eu estou aqui, me use, faz de mim, me envie, faz de mim uma atalaia do Senhor neste lugar, conta comigo neste lugar. Faz de mim neste lugar a ferramenta que o Senhor quer e que o Senhor enxerga que precisa neste lugar. E é a partir daí, irmãos, é a partir daí que nós conseguiremos parar de sermos esse impostor que nós somos, esse personagem cristão que vivemos. Essa máscara cai de nossas faces quando nós lançamos-nos aos pés de Jesus Cristo e vivemos uma vida de um evangelho de verdade, aonde eu não olho para trás com saudade, mas eu olho para os céus com um coração desejoso por Cristo Jesus. A direção, ela vem depois da disposição, da posição. E uma das coisas interessantes é que o Senhor, Ele não dá uma direção a esmo, um lugar que não tem a um ponto específico. Porque uma coisa que Deus trabalha, Tiago, é com especificidade. Porque Deus não trabalha, Vanessa, com confusão. Ele trabalha com clareza. Quando Ele fala, Ele não fala lançando palavras ao vento. A palavra de Deus tem endereço, irmã Tainã. A palavra de Deus tem postcode, tem número de casa, tem nome da rua. Vai com o teu nome, vai com o teu... vai precisamente e exclusivamente para você. Deus não trabalha com confusão, Deus não trabalha com coisas aleatórias, Deus trabalha com precisão. E quando Ele se dirige ao profeta Jeremias, Ele está dizendo: levanta-te e desce a qualquer lugar. Não é sobre isso. Ele está dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro.
existe uma casa do oleiro naquele lugar específica, e era para aquele lugar que Deus estava direcionando ao profeta. Porque naquele lugar é que o profeta vai ouvir as palavras de Deus. Mas para acessar a casa do oleiro, existe um caminho. E que caminho é esse? É o caminho da humildade. É o caminho onde a pessoa não acessa com a cabeça levantada, ela acessa com a cabeça abaixada. Porque o texto diz: desce à casa do oleiro. Porque a revelação, ela está atrás da porta em que os degraus da humildade te conduzem a este lugar. A revelação do conhecimento de Deus é conduzido pelos degraus da humildade, irmãos, da simplicidade, do reconhecimento da grandeza de Deus e da miséria do homem, do poder de Deus e da fraqueza do homem, da grandeza de Deus e da dependência que nós temos do Senhor. A palavra de Deus nos dará direção, e toda direção, repita comigo, toda direção, pode ser mais forte, toda direção nos conduzirá à revelação de Deus. Toda a direção de Deus, irmãos, toda a palavra de Deus, ela trabalha no nosso interior, gerando humildade, gerando simplicidade, porque foi o que Cristo falou nas suas palavras: aprendei de mim que sou manso e humilde. A palavra de Deus, ela não te lança para cima, ela te joga para os degraus da humildade, porque esse degrau da humildade te levará à porta que acessa a revelação de Deus. Você lembra de Moisés, irmãos? Quando Deus falou para Moisés, capítulo 33 de Êxodo, e Moisés falou bem assim: Senhor, se eu achei graça nos teus olhos, me dê um carro. Foi isso, irmãos, que ele falou? Senhor, mas se eu achei graça nos teus olhos, o que eu quero é o documento que eu preciso aqui na Inglaterra. Porque se é verdade que o Senhor é comigo, abre a porta que eu preciso aqui. É isso, irmão, que ele falou? Não foi isso que ele falou. Se eu achei graça aos teus olhos, me permita ver o Senhor. Porque, irmãos, quando o nosso coração está conquistado por Deus e Ele reina aqui de fato, a prioridade é Deus. O conhecimento de Deus é que está no trono do nosso coração. Você lembra quando você vai pesquisar, coloca no histórico do Google? Já fez isso alguma vez? E você acessa o Google lá e você vê o histórico. E no histórico você vê lá, irmão Ney, você é cozinheiro, um chefe de cozinha, que nós já comemos a comida, que é uma beleza. E você vê lá comida de tudo quanto é espécie, como fazer um monte de coisa boa. Por quê? Porque ele pesquisou, e como é a área que ele trabalha, isso para ele é importante. Mas para Moisés, o importante era: deixa eu te ver, Senhor. A prioridade, o topo do histórico de Moisés: como eu conheço Deus? Quais os passos da revelação do coração de Deus? De que forma eu consigo acessar o coração do Pai? Quais os degraus, quais o método, porque nós estamos vivendo em uma época de 5 passos, 10 passos do sucesso, da grandeza, da conquista, do vencer, do romper, do ser grande e do ser bom. Mas eu ainda não vi, irmãos, os 5 passos para conhecer o coração de Deus. Os 5 passos aonde eu me diminuo e o Senhor aparece. Os 5 passos aonde eu morro para que o Senhor viva. É os 5 passos aonde eu me humilho para que o Senhor seja exaltado. Mas existem hoje 5 passos para conquista, para aumento de ganhos, sucesso, sucesso e sucesso. Mas Moisés está preocupado com o coração de Deus, a revelação de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Toda quarta-feira nós temos o quê? Eu ouvi a irmã Dorinha falando aqui. Como é que é, irmã Dorinha? Toda quarta-feira nós temos estudo bíblico.
Nós temos quase 40 pessoas aqui nessa igreja aqui. E o máximo foi 10 que nós atingimos. E a instrução bíblica é mais buscar e primeiro o quê? O teu salário. É sobre isso, irmãos. Mas buscai o primeiro reino de Deus. Essas palavras não foram do apóstolo Paulo. Essas palavras foram de Jesus, o qual essa mesa que está na nossa frente representa o corpo, que é o pão, e o vinho, que representa o sangue de Jesus. Eu quero te chamar, irmãos, a atenção, porque, primeiro, essa é a minha função aqui neste lugar. E segundo, a distração tem sido a maior ferramenta de Satanás, que tem tomado os nossos olhos. E qualquer vacilo, o nosso coração está mudando de rumo. Qualquer vacilo, nós estamos indo para outro norte, outro caminho. E se você e eu não focarmos e não levarmos o conhecimento de Deus como prioridade, seremos levados como uma folha seca pelos vendavais dessa cidade. A direção, ela não te leva ao teu sucesso. A direção que Deus te dá, não te dá para que você ganhe dinheiro. A direção que Deus te dá, não te dá para que você compre bens. A direção de Deus, ela sempre nos conduzirá para a revelação dele para nós, para a revelação do seu amor para conosco, para a revelação da nossa necessidade de Deus, para a revelação de quem nós somos na dependência do Deus que Ele é. A direção de Deus não gira e não gravita em torno do nosso umbigo, do nosso desejo, mas em torno da glória de Deus. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui porque até que Deus me permite, como diz os pentecostais. Só até aqui, irmãos. Fica de pé conosco, por gentileza. Nós precisamos ministrar a ceia do Senhor neste momento. Mas antes de ministrar a ceia do Senhor Jesus, eu quero convidar aqui os nossos obreiros que nos ajudem. Pastor Nogueira, você pode ajudar aqui, Pastor Nogueira? Então só pode ficar aí. Irmãos, antes de começarmos aqui a celebração da ceia do Senhor Jesus, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. E a pergunta é: se porventura tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nesta noite? Se tem alguém que quer ir para o caminho da revelação de Deus, que quer regressar para o plano do Senhor, que quer entregar sua vida a Jesus para que Jesus conduza os seus passos. Se essa pessoa está aqui, eu quero que você levante a sua mão comigo nesta noite e nós iremos orar por você neste lugar. Vou perguntar a segunda vez. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus, eu quero te convidar a levantar suas mãos e a gente vai orar com você neste lugar. Terceira e última vez, irmãos. Se você está aqui, quer entregar sua vida a Jesus, como todos que estão aqui, quase todos fizeram, a hora é essa. Queremos orar por você nesse momento. Se não, por gentileza, Alan, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós estaremos orando, irmãos, e em seguida
Diácono Pedro estará fazendo a distribuição deste pão. Este pão aqui, irmãos, não é o corpo de Jesus. Este pão aqui, ele simboliza o corpo de Cristo. Tá bom? Pai, nós te glorificamos, Senhor. Uma vez mais nós te glorificamos. Porque foi através da tua entrega, Senhor Jesus, que o acesso ao Pai foi nos dado o direito. E de sermos feitos e chamados filhos de Deus. Porque não nascemos segundo a vontade do homem, mas do teu Espírito. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, em cumprir a tua missão, que foi de se entregar e morrer na cruz do Calvário. E é através da tua morte que encontramos vida. Em nome poderoso do teu Filho amado Jesus, nós a ti oramos e te damos graças, porque fomos alcançados pelo teu poderoso amor, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Se nós te oramos, e por fé te agradecemos. Pode distribuir, por favor. Deus Santo, leva-me além a todas as alturas, te ouço a tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus. Fala a cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, Que prepara para nós um caminho para Ele. posso me achegar Somente pelo sangue. que nos lava dos pecados E nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz Prontos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. somente pelo sangue. Disse Jesus, vai comer este pouco de bons. E nos leva dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. que nos faz Brancos como a neve, como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Todos que vão participar pegaram? Participemos, irmãos.
Glória a ti, Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, Se nesse sangue lavado, mais alvo que a semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Faze isto todas as vezes em que bebedes em memória de mim. Uma vez mais nós te louvamos, Senhor. Graças te damos. Porque, como diz a tua palavra, Senhor, agradou ao Senhor moê-lo. Obrigado pelo sangue vertido na cruz, Senhor. Obrigado a Deus, porque através do teu sangue derramado é que a vida nos foi outorgada. Obrigado, Senhor, por ir até o fim. Obrigado por não desistir. Obrigado por se render. Obrigado por renunciar. Obrigado por viver a tua missão. Como diz a tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é através deste Filho que a verdade nos alcançou. Pai, enquanto estivermos participando deste manjar espiritual, que força seja gerada, que possamos ter uma combustão espiritual, Senhor. Que o teu Espírito gere em nós desejos por ti mais e mais. E que possamos, uma vez mais, caminhar focados e olhando para o Senhor. Eis aqui, ó Pai, este suco de uva que representa o teu sangue. Em nome de Jesus. Pode distribuir. algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve. E serei. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. o espinhosa coroa de Jesus por nós suportou. Oh, quão Das chagas que nos mostram o quanto Ele amou. E nestas chagas pureza, para o maior pecador, hoje mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. algo mais que a neve, Amém. algo mais que a neve. Disse Jesus, semelhantemente, tomando o cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, todas as vezes em memória de mim. Participemos, irmãos.
A Ti damos graças, Senhor. Rendemos ao Senhor louvores. Para sempre Tu és, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos alcançado, por ter nos convencido, por ter nos arrancado do mundo de pecado, Senhor, e nos trouxe para o reino do Teu amor. Eu não me canso de dizer, para o reino do Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nos ajude a mantermos firmes e fiéis até que o Senhor venha. Irmãos, caminhando para o fim, me permita rendemos alguns avisos, poucos, né? Próximo culto será o culto da família, mesmo horário. Qualquer mudança, nós estaremos anunciando no grupo da igreja, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja. Nos WhatsApp dos irmãos vai estar as notificações. E quem estará pregando vai ser a irmã Marcela Sager, que é uma bênção, a pregação dela bíblica, e é uma bênção. Quarta-feira nós temos encontro com jovens e também o estudo bíblico. Irmãos, quero convidar os irmãos a estar nos acompanhando nesses estudos bíblicos, que a palavra de Deus, irmãos, é cura, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é água para lavar, a palavra de Deus é remédio para sarar. Eu quero te convidar a estar participando, é apenas 1 hora. Nós oramos, começamos o estudo bíblico e encerrou. Em 1 horinha nós dispensamos os irmãos com a bênção de Deus e até o final de semana para juntos nos reunirmos para a glória do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos indo à sede, lá também é ceia, e nós vamos ceiar novamente. Glória a Deus. Bom, só tem um carro, irmãos, então por hora nós só conseguimos encher o carro mas eu creio que novos carros estarão disponíveis. Amém ou não? Amém. Eu ouvi um amém. Estarão disponíveis para estar indo conosco. Nós estamos indo lá com uma caravana abençoada, igual eles, quando vêm aqui, nos dá dificuldade de arrumar espaço aqui para eles, né? E a gente vai estar lá e, bom, é uma alegria poder estar conhecendo e recebendo a família do irmão Ricardo, e que certamente vai ser uma bênção, tanto para vocês e bem como para esta igreja, família da irmã Marie, mais uma vez, pastor Levi, missionária Nair, uma alegria poder conhecê-los, a Ludmila, obrigado, Deus abençoe, viu? No próximo de semana, estamos aqui e será uma alegria de receber. Volney, você está em casa, sabe disso, é sempre uma alegria de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente agora, mas para sempre. Todos dizem? Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Irmãos, não saiam sem lanchar, tem o lanche ali, que já está pago, que está uma delícia.